Sónia, e quem quiser fazer alguma pergunta, boa noite, Dina. Podem sempre usar aqui o chat para ser mais fácil, mas se quiserem falar, também podem pôr a mãozinha no ar, que eu paro um pouquinho e vamos falar. Dores nas costas. Pois tu estás a fazer o exercício, tem que ser devagarinho, né? Então hoje o tema é um tema que para mim é algo que nós, como humanidade, precisamos de ter mais conhecimento sobre, porque de facto é como, Carmina vem aí, é como a nossa realidade funciona, e a nossa realidade funciona por realidades paralelas e por linhas do tempo também, que são, portanto, como se fossem, portanto, linhas do tempo, são realidades na mesma paralelas, mas elas têm assim uma diferença. E hoje nós vamos entrar aqui profundamente neste tema. E como eu estava a dizer, é muito importante nós percebermos como é que funciona a realidade em que nós vivemos. Nós achamos que esta realidade não é só aquilo que nós olhamos com os nossos olhos. E na verdade, os nossos olhos dão-nos uma grande limitação, não é? Ver para crer, não é? E nós já sabemos que o mundo espiritual, ele é como se fosse invisível aos olhos, não é? Já o Pequeno Príncipe dizia, não é? Que aquilo que é invisível aos olhos, na verdade, é o mais importante, não é? E nem tudo aquilo que nós vemos hoje em dia, na verdade, é realidade. Porquê? Porque muito daquilo que nós vemos de olhos abertos é, na verdade, uma ilusão, está bem? Não é uma ilusão ótica, mas é uma ilusão no sentido que do peso que nós damos às coisas que nós vemos e o peso ou a não importância que nós damos às coisas que nós não vemos, mas que acima de tudo nós sentimos. Então, muitas vezes o querer ver limita-nos, até porque eu costumo sempre dizer que os nossos cinco sentidos, eles são os sentidos do ego e que os nossos sentidos extrasensoriais são, portanto, aqueles que pertencem à alma, não é? Então, hoje nós vamos aprofundar aqui como é que, como é que o saber, como é que a realidade em que nós vivemos funciona, nos ajuda em dois pontos. Primeiro, não só a sermos os co-criadores da nossa realidade, tanto individual como coletiva, porque agora já não interessa só aquilo que eu co-crio para a minha realidadezinha. Cada vez mais nós temos que perceber que a realidade tem que ser uma realidade coletiva, senão nós não nos vamos sentir, não vamos sentir a verdadeira união que é esse coletivo e também essa realidade, sermos co-criadores de uma realidade em que a nossa versão está de acordo com a nossa versão mais elevada. E uma das perguntas que eu tenho a certeza que vocês têm, que é um tema em que eu já trabalho no portal praticamente desde 2019, é esta comunicação ao nosso eu superior. E eu tenho a certeza que vocês perguntam todos os dias, mas como é que é a comunicação com o eu superior? O que é isto de eu comunicar com o meu eu superior? E essa comunicação com o eu superior ou seja, é uma visão maior sobre tudo aquilo que é a nossa realidade, certo? Eu sempre disse que o nosso eu superior vê tudo, enquanto que o nosso ego só vê três passinhos à frente, ok? Então, basicamente está na hora esta expansão da consciência, este convite à consciência, e hoje nós vamos falar não só do que é esta expansão da consciência, do que é que são linhas do tempo paralelas e realidades paralelas, o que é isto, mas também por um motivo muito grande, é que hoje nós temos em conta que é necessário nós expandirmos a consciência como coletivo. E é isso que a Terra está a fazer e é isso que a Terra nos pede. Não é que nós não pensamos só na nossa bolhinha, mas que nós comecemos a ver um plano maior. Então, este plano maior representa que o nosso eu superior, a nossa visão maior,
ele vibra, ele está em quinta dimensão. Então, isto representa que o passo que nós estamos a dar, aquilo que nós chamamos a ascensão da nossa consciência, porque nós não vamos sair do nosso corpo físico, esta incorporação, esta ascensão é em corpo, por isso é que é tão importante nós aprendermos cada vez mais a vivenciar a nossa multidimensionalidade no nosso corpo físico. E por isso este contacto com o eu superior tem um papel muito importante no nosso dia a dia. Porquê? Porque ah, o que é estar em contacto com o nosso eu superior? O nosso eu superior ele vai nos trazendo mensagens e sinais para o nosso caminho. Muitas das vezes as sincronicidades que nós vemos, o 11, 11, 12, 12, para cada um tem um significado, mas são pequenas mensagens que nós vamos tendo e podem ser em numerologia, mas podem ser uma música, tudo aquilo que é os sinais, inclusive estava a falar com a Carmina no outro dia no e-mail, para verem não só a masterclass dos anjos e para verem a masterclass dos sinais, porque hoje em dia estes sinais eles estão aqui a acontecer a todo o tempo, porque é a nossa versão maior, como eu estava a dizer, a nossa versão maior que nos está a dar, portanto, todas estas indicações. Só que nós estamos cada vez mais próximos dessa versão maior, dessa visão maior sobre quem nós somos e qual é o nosso papel aqui. Então, hoje percebermos um pouquinho mais sobre como é que funciona a nossa realidade vai-nos trazer ainda mais esta proximidade, está bem? Com esta versão mais elevada de nós mesmos. Porque cada vez que nós damos um passo em fazer algo que realmente nós queremos fazer na vida, algo que nos apaixona, algo que nos faz sentir livres, é esta versão mais elevada de nós mesmos, que também é o eu superior, ok? Então vamos desembrulhar basicamente os mistérios deste tema, porque de facto ele vai trazer aqui muita. Pode trazer alguma, mas eu percebo bem isto, como é que eu vou perceber? Porque nós vamos expandindo, a nossa mente precisa de começar a ver outras perspectivas, não é? Pronto. Porque, como eu estava a dizer, quando nós olhamos para a realidade 3D, nós não conseguimos ver o que é que realmente se passa. Está bem? Quem fica só nesta versão limitada do que é a vida, e não vê que a vida é para lá de toda esta história que montaram basicamente, não é? Que nós temos que comer, não sei o quê, dormir, não sei o quê, temos que casar, ter filhos e ir para a universidade e temos que envelhecer e depois é o belo da reforma e que na reforma a maior parte das pessoas acaba por inclusive se não tiver uma expansão maior, envelhece muito mais rápido porque é o fim, não é? E hoje em dia nós até já vimos que não acontece com muitos, mas o que eu quero dizer é que até este próprio envelhecimento é uma coisa que nos contaram da terceira dimensão, está bem? Então, o que eu quero dizer é que tudo aquilo que existe, a própria existência e natureza do universo, ela vive, lá está, num plano multidimensional, está bem? E por isso é que é preciso estar desperto, é necessário estar desperto para poder começar a ver todo este plano, todo este jogo, toda esta forma de existência que é o plano universal com os seus universos, com os seus multiversos, está bem? O que é que eu vou começar por dizer? Que existem, quando nós falamos da palavra infinito, é que não é possível medir, está bem? Não é possível, nem precisa de ser medido, mas que existem infinitas realidades a acontecer ao mesmo tempo, neste espaço, mas estão numa diferente frequência energética, está bem? Então, nós já sabemos que vibração é tudo, frequência é tudo. Também já percebemos que tudo aquilo que nós nos alinhamos, nós saltamos para essas realidades, bem, paralelas, está bem? Nós temos linhas do tempo e temos realidades paralelas, está bem? Elas são mais ou menos a mesma coisa, mas funcionam um bocadinho diferente, está bem? Realidades paralelas são, por exemplo, eu estou aqui agora, não é? Convosco, nós estamos aqui todos agora, mas imagina, Dorinda, a sua filha está lá
na casa dela é uma realidade paralela. A minha filha está aqui a dormir no quarto dela, está numa realidade paralela, ok? As realidades paralelas são simples, são isto, não é? Imaginemos, nós estamos aqui a conviver e a criar uma realidade agora, isto é uma realidade, mas existem infinitas realidades paralelas a acontecer em simultâneo, ok? Outra coisa, mais, ainda mais, quando nós falamos de linhas paralelas, já estamos a falar que podem ser até aquilo que nós chamamos as vidas passadas ou as vidas futuras, mas eu já lá vou, está bem? O que eu quero dar no exemplo é que quando nós saímos de casa, não é? Vamos para casa, vamos a um café, por exemplo, vamos à floresta, ou vamos a, não é? A nossa realidade é sobre aquilo que nós vemos, é sobre a realidade que nós estamos, inclusive, a construir. Eu digo sempre, e há aulas em que eu explicava que quem projeta a nossa realidade é o nosso eu superior. E o nosso eu superior é uma visão maior, que está numa consciência maior, ligada, portanto, ao universo, não é? E o universo, nós já sabemos que o universo não sabe dizer sim nem não. Ele só ouve, aliás, ele só ouve como se fosse uma lâmpada. Nós dizemos assim: eu não quero viver mais isto. E ele não ouve o não, ok? Ele diz: ok, eu vou-te dar mais disto. Porque o universo é como se fosse, de certa forma, um espelho daquilo que nós estamos a sentir, não daquilo que nós estamos muitas vezes a dizer. Nós podemos dizer uma coisa, mas o universo vai reproduzir, vai nos colocar na vibração daquilo que nós estamos a emitir. Está bem? Porque é tudo frequência. Não é? Claro que as palavras contam, mas as palavras carregam frequência. Então, todas estas linhas do tempo e todas estas realidades paralelas, elas são sintonizadas com a frequência. Está bem? As linhas do tempo, elas funcionam mais como fractais nossos, ok? Ah, mesmo as nossas vidas passadas ou até as vidas futuras, nós hoje vamos explicar porque é que existe esta linha do tempo e como é que nós podemos aqui na nossa, não é, na nossa realidade perceber como é que isto nos serve, mas o que eu quero só explicar é que estas linhas, quando são linhas paralelas, elas vão ter muito a fractais, principalmente aquelas que nós estamos a emitir uma vibração, está bem? Em que vão ser imediatamente a linha a seguir, está bem? Então, o que é importante perceber aqui? É que há outros mundos, há outras realidades a acontecer, está bem? Como é que acontece este processo aqui? Então, nós temos o espaço quântico, não é? O espaço quântico é como se fosse o tal vazio, é onde é como se fosse basicamente um campo magnético onde contém sobreposições energéticas, onde ali tudo é possível. Eu próprio no meu livro, não é? Eu falo muito dessa parte de nós estarmos a construir o nosso futuro conforme nós nos vamos alinhando com aquilo que nós estamos a desenrolar energeticamente. Tá bem? Então, nós vamos sintonizar essas superposições energéticas por similaridade frequencial. E o que é esta similaridade frequencial? É aquilo que nós chamamos coincidências ou sincronias, está bem? Ah, tudo no universo é por coincidências e por sincronias e por similaridades, só que nós só percebemos isso quando, quando as coisas são mais notórias, está bem? Mas está tudo sempre a acontecer com essas sobreposições em que eu sobreponho a tua similaridade e a tua similaridade sobrepõe-se a alguma coisa, e é por isso que eu até pus aquela imagem lá de várias terras, porque não existe. Nós achamos que é assim, holograficamente o planeta é só um, tá bem? Nós só temos um planeta, mas este planeta ele pode
ter como se fosse, isto é tudo hologramas, ok? A nossa mente é um holograma. Ah, nós achamos que isto é matéria, é uma densidade maior, mas ainda assim é energia. Isto é uma construção, não é uma construção física. Então, aquilo que nós vemos nos nossos olhos, não é? Tudo isto é uma tecnologia. O nosso corpo é uma tecnologia. Nós achamos que é orgânico, é uma tecnologia orgânica, não é mecânica, não é, não é, portanto, artificial, é uma tecnologia orgânica, mas estes olhos estão constantemente a produzir hologramas, em que cá dentro está tudo, não é? É um milagre este corpo físico, esta genética que existe, mas lá está. Tudo isto são hologramas em que nós estamos a criar uma realidade, está bem? Então, ah, cada um de nós está a criar uma projeção, está bem? Pronto. Então, o que é importante é nós começarmos a aprender como é que funciona a nossa tecnologia, a tecnologia que o nosso corpo é feito, está bem? E o que é que eu quero dizer? Que a nossa glândula pineal, ela tem um papel, não é? A glândula pineal, como nós já vimos, ele está ligada à terceira visão. A terceira visão é onde existe a tela mental, e essa tela mental pode ser tanto usada tanto para a parte multidimensional, porque a glândula pineal é a porta para a porta multidimensional, para a porta do mundo não físico, está bem? E por isso nós podemos usá-la não só como antena para sintonizar as realidades que nós preferimos, mas isto está tudo interligado com a nossa terceira visão, que vê uma visão que é aquela que visualiza, digamos assim, quando nós fechamos os olhos e conseguimos, inclusive, usar, como eu já expliquei na outra aula, portanto, a visão remota, está bem? Então, nós todos somos dotados deste tipo de tecnologia dentro de nós. O avatar humano é feito isto, só que lá está, como a maioria dos seres humanos não acha interessante saber mais sobre a realidade em que vive, não acha interessante saber e desenvolver, não é, não só como é que o corpo humano tem e como é que o corpo humano é capaz de criar a própria realidade, não é? E por isso prefere viver adormecido em realidades manipuladas, em vez de se tornar realmente consciente da sua própria vibração e frequência que faz sintonizar estas realidades. E é por isso que não é? No update que eu fiz do princípio do mês, eu fui alertada para que fosse muito importante nós termos conhecimento de como é que a realidade funciona, do que é que realmente está a acontecer, como é que esta Matrix é feita, mas para nós não ficarmos aí presos, porque senão vamos estar presos a criar ou a sintonizar realidades que são atraídas até pelo medo que nós temos inconsciente gravado, não é? De gerações e gerações da nossa ancestralidade desde que nós nascemos, não é? Por exemplo, Dorinda, puseste lá aquele esquema de o que é que acontece ao bebê, não é? Porque uma coisa era as vacinas que nós punhamos há não sei quantos anos, agora o bebê, desde que nasce, ele está completamente a tentar ser adormecido, não é? E a criar estas doenças que não são doenças, são, mais uma vez, desarmonias do corpo humano, está bem? São tentativas de desativar a tecnologia. Só que nós estamos numa contagem que não tem mais paragem, está bem? Então, quantos mais nós percebermos como é que funciona isto da nossa vibração e como é que nós podemos, está bem? Principalmente não deixar, não dar o poder do outro lado, está bem? Porque nós não somos mais ou menos poderosos do que eles, do que aqueles construíram ou que esta realidade densa, mas o que é importante saber é que a Terra já vibrou em tempos antigos da Atlântida e da Lemúria, que hoje no final vamos falar sobre isso, e é aqui que nós estamos a recordar-nos. A Terra tem memória, porque aqui a ascensão não vem do céu, está bem? A ascensão não vem do céu, a ascensão vem do contacto com a Terra, porque, como nós vimos
também no evento dos dragões, a grade cristalina conecta-se desde a Terra. O centro da Terra é cristalino, está bem? O centro da Terra é cristalino. Portanto, a ascensão é feita através, nós temos que ascender com a vibração do planeta, está bem? O planeta está aqui, não está no céu. Os flares solares, eles vão fazer o quê? Eles vão ativar códigos estão em constante comunicação com a Terra, está bem? Os flares são para a Terra devolve para nós também, e nós estamos todos num processo, portanto, de relembrar como é que a coisa funciona, está bem? Então, o que é importante é que para nós acessarmos a determinadas realidades e dimensões mais elevadas, nós necessitamos como se fossem de chaves, de códigos, porquê? Da mesma forma que nós imaginemos, isto é a analogia, quando nós vamos a um computador, hoje em dia é preciso passwords para tudo. Para tudo é preciso passwords. É porque o mais engraçado é que a imagem espelho do que acontece com a tecnologia artificial é que a própria tecnologia artificial, não é? Nós pomos o dedo para fazer, não é? É através da nossa tecnologia. Há uma palavra passe que identifique, ou uma bela de um olhinho para abrir qualquer coisa. Então eles vão querer, não é? Acesso ao nosso corpo. Não é engraçado? Tudo eles precisam, mas eles precisam de nós. Toma lá a impressão digital para abrir. Toma lá o olhinho. Toma lá uma password da minha energia. Então, nós também precisamos de chaves e essas chaves são permissões para nós, para as nossas células começarem também a acordarem e a sintonizarem-se, está bem? Porquê? Porque o nosso corpo biológico é um computador. Está bem? É um computador biológico que faz uploads e faz downloads de energia e de informação. Por exemplo, quando nós vamos a um local, está bem? Sei lá, vamos fazer uma viagem, está bem? Isto é o exemplo. Vamos fazer uma viagem e vamos a um determinado sítio, entramos dentro de um sítio. Nós estamos uh, tanto a receber do sítio informações, às vezes pode ser um déjà vu. O que é um déjà vu? Um déjà vu é algo do futuro, de uma linha paralela, que está mais à frente e que nós já vivemos e não vivemos, então isto é tudo, e o mais engraçado é que mesmo as nossas vidas paralelas e etc., as passadas, o que seja, são sempre partes nossas que estão completamente distribuídas por todo este, por todo este, por toda esta experiência e existência, está bem? Agora, porque é que é tão importante nós focarmos no momento presente, que é aquilo que nós vamos ver, está bem? Que se andarmos muito despertos, nós vamos perder essa capacidade de criar a nossa realidade a partir da nossa alma, vamos perder a capacidade de ver essas sincronizações e sintonias, está bem? Então, quando nós vamos a um local, e esse local tanto pode ser, eu estava a dizer fisicamente, mas pode ser multidimensionalmente, nós podemos fazer uma viagem astral, podemos fazer como eu faço convosco, vos levo a sítios. Então, nós acessamos a lugares onde os códigos estão disponíveis. E eu vou fazer uma aula só sobre a explicar o que é códigos. E eu vou fazer uma aula só a explicar como é que nós até podemos construir os códigos da nossa alma. Como é que nós podemos. O que é que são um código? O que é que são códigos? Está bem? Mas para já, tudo é código. A própria internet é código, certo? Nós vamos. Por isso é que eu continuo com a analogia. É código. Eu não sei fazer código, eu não sou nada um expert em tecnologia dos computadores, mas é código. Então, para nós entrarmos num sítio, é preciso código, não é? Então, isto é uma matrix, ok? Então, por isso é que é preciso códigos. E quando nós ativamos esses códigos, o mais engraçado é que nós vamos lá, nós vamos fazer upload de códigos, mas também estamos a fazer download, ok? Tanto para a Terra como para a humanidade.
uma das formas de nós passarmos os nossos códigos até, eu já expliquei isto, é o xixi, fazermos xixi na terra, ok? É uma forma de fazer download para a terra, está bem? Porque a nossa urina é um ouro incrível que nós temos dentro de nós. Não é só um desperdício, como eles dizem, está bem? Por exemplo, o papel das árvores é incrível, não é? As árvores, elas têm tanto a mesma distância que elas têm das raízes, elas têm na sua altura, não é? Então, as árvores, elas têm também um papel muito, muito bonito, que é, elas recebem da terra as informações e elas passam para o nosso mundo as informações. Portanto, elas também ah, fazem parte, né, desta rede neural de nos enviar códigos da Terra, está bem? E elas são antenas biológicas. Depois, agora, o que é que eu quero entrar aqui um bocadinho na vida prática que nós temos? Nós vamos ver aqui o exemplo de tudo aquilo que está a acontecer, não é? Nós temos as redes, e é engraçado, redes sociais. A própria palavra das redes fala de uma rede, não é? Que nós podemos fechar os olhos e vimos toda aquela, como se fosse uma grade, isso é uma, não é? Em rede, não é? As redes dos peixes, não é? Então, quando nós olhamos para as redes sociais, que são agora muito a nossa televisão, não é? Nós vimos imensas notícias e cada um de nós está a ver uma notícia, depois está a ver outra, depois está a ver outra, não é? Porque nós estamos na era da informação e da desinformação, mas a própria desinformação, ela é válida num sentido, ela é válida para te ensinar a ver se tu realmente, qual é para onde é que tu queres ir, para que realidade é que tu queres ir, está bem? Por isso é que o que eu quero dizer é que diferentes agendas, e nós já sabemos, já agora, toda a gente tem agendas, toda a gente tem agendas, seja os pleiadianos, os arturianos, os cá de baixo, lá de cima, os reptilianos, todos têm as suas agendas, está bem? Uns são para o bem maior, outros são para o bem deles próprios. Então, é preciso ter muita atenção que as diferentes agendas são um representativo de diferentes realidades paralelas a viverem diferentes realidades. Está bem? Por isso é que, o que é que eu quero que vocês ativem a vossa bússola a ter atenção àquilo que é da vossa preferência. E se vocês veem uma coisa que não é da vossa preferência, vocês não acreditem naquilo. É muito importante isto, está bem? Não acreditem naquilo, porque no acreditar está essa chave de permissão, está bem? Então, é como se ignorassem, está bem? Pronto. E agora, então como é que nós comunicamos com o universo para aceder ou para saltar essas linhas do tempo? Já agora nós estamos sempre a mudar a cada momento de linhas do tempo, está bem? O que é preciso perceber? Que a realidade tridimensional, ela fecha-nos numa coisa que é um calendário, está bem? O calendário é uma prisão de terceira dimensão. Nós estamos aqui as horas, não é? Já sabemos que o tempo real não é esse. E o mais engraçado é que aqui nós usamos um calendário numa linha do tempo de quinta dimensão, numa realidade de quinta dimensão. Eles não têm calendários. Os seres que vivem em quinta dimensão, eles não precisam de calendários para nada. Qual é o calendário deles? As sincronias. As sincronias são o calendário deles. E nós cada vez mais temos que aprender isso, não é? Por isso é que todas vocês que estão aqui, que se atraem para aqui, é porque e é bom nós estimularmos isso quando vermos, não é? Eu tenho andado a fazer os screenshots, eu tenho imensos, diariamente, a horas iguais
e vêm mensagens através de tudo aquilo que nós já sabemos, sejam imagens no dia a dia, pessoas que trazem mensagens, e a forma como nós nos disponibilizamos para viver essas sincronias é que nos faz alinhar ainda mais. Porquê? Porque aqui na terceira dimensão nós né, já falámos do quanto a linguagem de terceira dimensão é limitante, ok? Então o calendário é a mesma coisa. O calendário diz-nos que nós temos que ter objetividades. Claro que nós temos que estar aqui em terceira dimensão e estar a olhar para calendários, senão ninguém consegue se organizar. Porquê? Porque nós não estamos a vibrar em quinta dimensão, em que todos vivem sob sincronias e todos estão a viver o dia de forma não é? Com essa visão maior, não é? Toda a gente está a correr de um lado para o outro, que eu tenho que estar ali, não tenho, e o tempo está cada vez mais rápido e as pessoas não têm tanto tempo de fazer as coisas. O que nós precisamos de perceber é que em três, de como é que funciona a terceira dimensão e como é que funciona a quinta dimensão. E aí nós vamos perceber quando é que nós estamos mais a vibrar em quinta dimensão e quando nós estamos a vibrar mais em terceira dimensão. Nós já falamos que às vezes não sabemos às quantas andam, não sabemos se é terça, se é quarta, se é quinta. Representa que nós já não estamos em terceira dimensão a viver tanto, ok? Terceira dimensão é uma função linear, vai buscar muito o nosso parte esquerda do nosso cérebro, está bem? É aquela objetividade, as coisas têm que ter um conceito, um sentido, e na verdade, em quinta dimensão, tudo é subjetivo. O que é ser subjetivo? A sincronia funciona em subjetividade. O que é subjetividade? Não é limitante. Eu posso sentir o que aquilo é naquele momento, eu posso intuir, eu posso vivenciar aquilo. Está bem? Então, objetividade é uma ilusão, é uma limitação da realidade. Bem? Não é? Quando nós falamos, por favor, ser objetivo. Aquelas pessoas que dizem, ser objetiva, ser clara, ser não sei quê, não é? Que é o mundo empresarial, é assim. Eu, não é? Tipo, ok, vamos lá, vamos ser objetivos, vá, vá. Não é? É tão limitador, é tão pouco poético, não é? Porque de facto não nos deixa abrir as nossas asas e sentir, tá bem? Então, o momento está nisto, nós precisamos de deixar cada vez mais a objetividade e por isso o 13 Atlas está lá em cima e toda a gente quer saber o que é o 13 Atlas e viver e confiar e aprender, está bem? Então é muito mais acerca de nós, onde é que como é que eu estou a vibrar? Eu estou a vibrar no medo ou eu estou a vibrar? Não tem a ver sequer com a fé e com a confiança já. Tem a ver com a magia de sentir a nossa própria criação da nossa realidade. Está bem? Que é tudo isto, as linhas do tempo. Está bem? E é o que eu estou aqui a partilhar hoje, é a mensagem que é mais importante que me passam, que é mais importante para mim, por isso estou a passá-la para vocês, que é ter muita atenção a isto, está bem? Que eu ligo-me às realidades que eu mais prefiro, está bem? E isto é muito importante, porque já não já vai para lá, nós já todos estamos aqui, já sabemos que não temos muitos amigos, já sabemos que as pessoas da nossa vida já não são tantas. Porquê? Porque cada vez mais nós parece que não falamos a mesma linguagem, está bem? Então é importante esta parte de nós percebermos que o que conta é a nossa vibração e a nossa vibração está muito. Vibrarmos em alta dimensão, vibrarmos numa versão maior de nós mesmos, está muito ligada à nossa autenticidade. A autenticidade é a alma, está bem? Então, aquilo que eu quero dizer é que não precisamos mais nos sentir os diferentes, não precisamos mais nos sentir que somos os que estamos doidos, precisamos de estar conscientes. E o que é estar conscientes? É ter a nossa consciência aqui e agora, na experiência que nós estamos a criar, está bem?
E saber que com isto nós estamos cada vez mais próximos do nosso eu superior, das mensagens que ele nos traz, das sincronias que ele nos mostra, está bem? E é vivermos mais neste papel que é assim que a quinta dimensão funciona. Porque se nós não conseguirmos começar a vibrar no coletivo cada vez mais, mesmo que seja uma minoria, não interessa quantos somos, interessa que estamos a fazer parte dessa teia, orgânica de saber como é que a realidade funciona, está bem? Então, vivendo em autenticidade, o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a sentir estas sincronias e vamos estar onde devemos estar a cada momento, porque tudo acontece no momento presente, mas em diferentes versões de nós mesmas. Agora eu vou entrar aqui nesta parte que vai ser um bocadinho mais complexa, está bem? Porquê? Porque nós, de facto, nós estamos aqui agora, eu sou a Sofia, a Dorinda, a Patrícia, a Sónia, a Dina, a Karina. Mas a Karina está aqui entre onde? Eu tinha visto. A Carmina. Então, estamos aqui todas e nós temos a nossa, esta é a nossa versão, a Sofia, não é? Os nossos, que é que é a nossa, é a personalidade que está aqui a viver a experiência. Quanto mais ela entra em contacto com esta autenticidade, que é saber perceber que o que eu prefiro, aquilo que me dá mais paixão, sem ter medo de viver aquilo que eu sou, porque a maior parte das pessoas nem consegue saber mais o que é autenticidade, porque é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, vem outro e copia, 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 copia o outro, e copia o outro, e copia o outro, e copia nas redes sociais, na empresarial, tudo e mais alguma coisa. É verdade, atenção, que tudo é cíclico, está bem? E que a própria criatividade surge de uma inspiração em algo, tá bem? Inspiração, eu sempre disse isto, inspiração é uma coisa, eu posso vos inspirar, ok? Vocês podem me inspirar e eu vou criar algo, ok? Eu vou a um workshop de alguém, aprendo algo, o outro passa-me algo, mas eu vou criar algo a partir de mim. Eu vou fazer, por exemplo, vou a um workshop da Patrícia, das ervas, ela ensina-me como é que eu vou, e eu vou para casa e vou fazer uma tintura. Eu fiz aquela tintura. Está bem, Sónia, tranquila. Então, obrigada. Então, o que representa, o que é a autenticidade? É esta cocriação, este caldeirão mágico que nós fazemos com a nossa vibração, está bem? E isto aqui é aquilo que nos vai trazer a cocriação da nossa realidade. E depois a nossa realidade vai se sincronizar como se fosse, não é, pequenos rádios que vamos todos entrando, está bem? Agora, o que é mais profundo? Ok? Que, como eu estava a dizer, que já não é novidade, mas é importante ver que sincronias, sejam elas de forma que forem, está bem? Déjà vus, todas essas informações que chegam, ok? Que chegam, podem vir do nosso superior, podem vir de vidas que estão a acontecer, portanto, linhas paralelas de versões nossas, ok? Quando eu digo que tenho uma versão minha, a liriana, portanto, essa versão é a minha ligação que eu tenho aos gatos, por exemplo, ok? E eu reconheço-me nela, eu reconheço-me, eu sou algo que está ali, mas não é a Sofia. A Sofia é Sofia, mas eu tenho aquele atributo, algo, porque nós somos, não é? Nós estamos aqui, o nosso espírito, ele houve uma desfragmentação. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, todas essas sincronias são necessárias para nós para o momento presente. Então, todas as nossas versões estão a ajudar-se umas às outras, ok? Podemos não ter consciência delas, não interessa nada. Isso é quando nós estamos a caminhar para uma, para uma expansão da consciência que nós vamos ter consciência disso.
Nós vamos ter consciência daquela vida, da outra vida paralela que nós estamos a ter, ou de outra linha do tempo. Só que ainda não é o tempo para isso. Mas nós precisamos começar a perceber que não é só esta realidadezinha. Então, o que representa que há fractais nossos em realidades paralelas que nos podem trazer informações para nos ajudar a libertar coisas agora. É por isso é que muitas vezes nós fazemos terapias em que vamos, naquela terapia, há uma vida passada. Não é vida passada, é uma vida paralela. Nós já não somos aquela pessoa, não, o fractal nosso já. E eu já vou explicar aqui. Então, mas que é importante para quê? É importante para que o todo da própria alma, porque há super-almas, se consiga curar, ok? O que é curar? Está desfocado, a cura é cada vez mais nós estarmos de volta à essência que somos, está bem? Então, é assim, nós estamos cada vez mais a ter consciência dessas versões, por mais pequenino que seja, né? Quando foste à Isabel, por exemplo, tu tiveste consciência também. Vão vindo, isso é uma sincronia, está bem? Uma sincronia é quando chega até à nossa realidade uma informação. Agora, por nós mesmas, eu acho que está próximo, e eu acho que estes flares solares vêm ajudar. Mas o nosso papel aqui é aprendermos na presença de nós mesmos. Depois, com a nossa pineal cada vez mais expandida e limpa, nós vamos tendo cada vez mais essa receptividade e vamos perceber mais coisas. Porque a questão aqui é que é difícil, estou a falar destes temas e eu própria estou a tentar arrancar partes das minhas limitações para poder expandir e ver mais para lá disto tudo, ok? Para trazer mais informação. Então, o que é importante é que nós o momento presente, só o momento presente nos pode dar esses insights. Só o momento presente nos pode dar informações, tá bem? Por isso, aquilo que eu dizia sempre, estar a pensar no que vivemos, ou estar a pensar muito naquilo que vamos viver, não. Podemos estar lá para muitas coisas, tá bem? Mas não é um sítio permanente. Permanente é aqui e agora, na nossa respiração, no contacto com o nosso corpo, tá bem? Por isso, cada vez que nós estivermos com ansiedade, o mais importante, como tu tinhas dado o exemplo, Karina, respiração. Seja qual tipo de respiração, seja uma respiração do fogo, uma respiração, não interessa. Respiração é corpo. É corpo. Por exemplo, eu continuo a ter, eu acho que a nossa vivência no astral, os sonhos, eles estão cada vez mais confusos, não é? Eu tive a linha do terremoto, fui sonhar com aquilo e saí exatamente no momento do sonho em que aquilo estava a acontecer. Portanto, eu não participei na destruição, mas eu estava lá, vi que ia acontecer e saí. E entre mil coisas que nos estão a acontecer. Isto já é um exemplo, os nossos sonhos, do quão sutil determinada informação já está, só que nós não sabemos ainda precisar. Ainda estamos a agir muito no inconsciente, não é? Mas a nossa alma, todas as noites, ela sai do corpo físico e vai fazer o seu trabalhinho, está bem? Inclusive, é necessário este sair do corpo e entrar, está bem? Agora, quanto mais no dia a dia nós tivermos no corpo físico ansiedade, barriga, mão na barriga, mão no peito, respirar pela barriga, inspirar pelo nariz, trazer o ar até à barriga, trazer ao corpo e dizer tudo o que existe é aqui, eu estou aqui agora, da cabeça nada, tá bem? Cabeça, mente, só o mental superior é importante, tá bem? O mental inferior, ele é mentiroso, não é? Porque ele está ligado à grade, à antiga grade do ego. Está bem? O ego é Matrix.
Nós temos que passar a viver no avatar e o ego ser o ego é um assistente, não é o manda-chuva, tá? Porque nós não somos esta. Nós estamos. É que o ego é tão agarrado. Eu já vos dei várias explicações sobre isto do ego, exemplos. Quando eu tinha o meu espaço e vendi, este é o pequeno exemplo que eu uso sempre, muito prático, que é a Sofia, que era não é, que tinha a Believe, morreu, foi, era. E eu tinha, não é, o desapego que eu fiz, ok, já não sou aquela, ok? Aquilo é uma vida passada, tá? Aquilo é uma vida passada. E nós temos imensas vidas passadas, relacionamentos que são vidas passadas, tá? E aconteceram. Agora, eles estão sempre a acontecer, como nós vamos ver, se não os largarmos, bem? Então, o que é importante é que o eu superior só comunica connosco quando nós estamos aqui agora. Por isso que é tão importante neutralizar muitas vezes quando nós estamos na mente. Pronto, então, outro ponto de vista das linhas do tempo e sincronicidades, muito importante. Isto é acerca da memória, que nós estamos a perder cada vez mais a tal memória. Está bem? E vamos perder mais memória, porque em quinta dimensão não há memória, tá? Não há memória, só há aceder à informação que nós precisamos de aceder a cada momento presente. Então, não há isto da a memória, é outra, são, porquê? Porque quando nós vibramos em quinta dimensão, tudo aquilo que necessitamos de saber vai estar ali disponível. Está bem? Pronto. O que é também importante saber é que a cada momento que nós estamos, nós somos novas versões de nós mesmas, ok? Então, somos novas versões de nós mesmas, são uploads, 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 uploads. Há quem não goste dos nossos uploads, está bem? Eu perdi uma catrefada de amigas do Instagram, hã? Que fizeram trabalhos comigo, que fizeram, porque eu disse que a Lua não, pronto, está lá, tem uma função, mas não é a função que nós achávamos, ok? Ok, eu fiz um upload de mim próprio. Eu, nós vamos fazendo o upload de nós, das nossas crenças, daquilo que nós queremos acreditar. Nós podemos querer estar ainda nas realidades que nós queremos, ou não, ou ver mais além. Pronto. Mas é uma escolha de cada um e nós precisamos de respeitar as escolhas uns dos outros, mas o que eu quero dizer é que conforme nós vamos fazendo uploads do nossa informação, do nosso sistema, outras pessoas saem da nossa vida, outras e vão vir outras, e vai vir outras, e isto é o medo. É o medo, o maior medo das pessoas é a mudança, ok? Que o outro mude. O relacionamento, ele mudou. Acontece. Quantos casais não se separam porque de repente tu mudaste? Ele não mudou, ele fez o upload dele, ele seguiu. Só que às vezes acontece, não é? Acontece que não sobem juntos, não estão na mesma sintonia. Agora, nós somos pessoas novas a cada momento. Agora, o que é muito importante saber conforme nós vamos sendo novas pessoas a cada momento? É que essas novas pessoas têm um novo passado, têm um novo futuro a cada momento. Está bem? Só o presente tem o poder de mudar o nosso passado e o nosso futuro. Porquê? Porque a Sofia, de há 7 meses atrás ou há um ano atrás, tinha um passado, mas eu alterei esse passado quando ressignifiquei algumas coisas e o meu futuro ficou diferente. Tá bem? Então o nosso futuro está sempre a mudar e o nosso passado está sempre a mudar. Vocês podem dizer, não, mas aquilo que eu vivi no passado está congelado, eu vivi aquilo e ponto final. Não, porque quando nós curamos, nós vamos a linhas do tempo passadas curar muitas vezes o nosso presente.
ou seja, o presente está a acontecer. Porquê? Porque as crenças mudam-se no presente, mas ao mudarem-se no presente, ok? Imaginemos, nós tivemos alguém fez uma separação muito, muito forte e essa separação nós não se perdoou, ok? Então, não se perdoou no passado, mas nós carregamos esse não perdão diariamente no presente, ok? Então, quando nós formos curar no presente verdadeiramente, nós temos que ir lá atrás, olhar para a situação, ok? E mudar a situação como nós vemos a situação. E automaticamente nós curamos o presente, o passado e o futuro, ok? Eu ainda vou aprofundar mais aqui isto. Então, o que é que isto quer dizer? Que cada mudança que nós fazemos no momento presente, okay? Mudança de pensamento, mudança do que é que nós vamos fazer, mudança do que é que seja, nós tornamos-nos uma pessoa nova. E essa pessoa nova tem um passado novo e um futuro novo, tá bem? Quando nós mudamos, nós não mudamos só o futuro, nós mudamos o passado também. É por isso que conseguimos curar traumas genéticos. É por isso que nós conseguimos curar a ancestralidade. Quando no presente eu, Sofia, curo o meu feminino, curo a minha mãe, a minha avó e elas nem sequer estão vivas já, encarnadas, mas eu mudo a linha do tempo toda. E eu ressignifico. Está bem? Por isso é que nas constelações, ou como é tudo a mesma coisa, nós podemos chamar nomes diferentes, mas uma terapia de healing, uma healing session é a mesma coisa, só que tem nomes diferentes. Está bem? Tem caminhos às vezes diferentes, mas é a mesma coisa. Então, quando nós curamos alguma coisa, não é? A minha mãe não foi curar nada, mas a linha do tempo passou por ela porque eu saí do ventre dela, nananana. Bem, isto é tudo tão mágico que tem essa capacidade. É que nós temos que aprender. Eu sempre, né, falei muito de magia e eles estão cá, os nossos, os nossos elementais, as nossas ervas estão cá porque eles são cura. Agora nós fazemos uma magia já muito natural. Chazinhos, as vibrações, não é? Os nossos instrumentos, o que seja, nós já usamos isso, já ninguém tem dúvidas da magia. Quem me acompanha aqui há quase 5 anos sabe que rituais nós já fazemos, não é? Diariamente, já por intuição. Já não é uma coisa que ninguém tem que aprender a fazer nada. Nós temos que relembrar, temos que ser autênticas, temos que fazer nascer quem nós somos, porque nós já fomos, já deu a volta, está bem? Por isso nós somos o passado. Então aquilo que eu quero dizer é que o que é importante aqui perceber é que é o agora que tem o poder de curar traumas, sejam genéticos, não é? Ancestrais, ou galácticos. Ou, porquê galácticos? Porquê galácticos? Porque a minha versão liriana que está noutro planeta, quando ela faz matches comigo em déjà vus ou em sincronias que eu sinto-a, então nós temos uma ligação, ok? Nós estamos todos ligados, todas as nossas versões de nós mesmos. Nós somos um todo, somos uma família de alma, não é? E mesmo como nós somos famílias dentro de famílias, nós somos um todo. Quando nós aceitamos esta totalidade, só que nós estamos o que acontece é que esta é uma das experiências mais densas, está bem? Mundos de terceira dimensão são muito complicados, está bem? E lá está, nós estamos aqui para resgatar a nossa terra, porque nós já tivemos aqui em tempos lemurianos, os que estão a acordar agora são os que estão prontos. Aqueles que têm curiosidade, aqueles que querem saber mais, aqueles que não querem mais viver no ramo-ramo, são aqueles que estão prontos a acordar, a relembrar. Então, tudo o que é trauma, seja quando nós nascemos, quando nós crescemos, genético ou não, nós podemos reescrever tudo o que acontece,
está bem? É por isso que na psicologia usa-se muito o caminho, vamos falar do que aconteceu. Tem que ver de outra forma. Mas aquilo só atua num lado mental, ok? Não atua nos outros campos. Não levam a pessoa a sentir realmente outra coisa. E é aí que para mim, a psicologia fala, e depois o problema é quando há medicação, que adormece. Então, o mais importante aqui é saber que nós temos esse poder de reescrever os nossos traumas, bem? No presente. No presente, está bem? Pronto. E como é que nós vemos? Eu há muitos anos atrás, mesmo em consultas, eu dizia assim: você não precisa de saber nada do que é que tem para curar, não precisa de saber nada do que há para fazer, basta acordar e o dia diz-lhe. Nós acordamos amanhã e o dia vai-nos dizer, o momento presente vai-nos dizer aquilo que nós precisamos de ir cá atrás resgatar para se harmonizar. Para quê? Para os nossos traumas são oportunidades que nós temos de reescrever a história, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer da Atlântida. E ainda hoje estamos a fazer num dia 31, que o Halloween é uma total aberração à verdadeira origem desta data, que eu vou falar no final. E isto foi uma informação super recente que veio aqui num momento tipo agora, porque eu sempre detestei o Halloween da forma como estava sempre, e eu me chamei, está mais ligado à verdade. Então, o que é importante agora? O agora vai nos dizer sempre tudo. Quanto mais no corpo nós estivermos, melhor. Ok? O que é importante também saber que o passado e o futuro são ilusões, porque só existe passado e futuro em terceira dimensão, tá? Esta necessidade de haver um passado e um futuro só existe em terceira dimensão porque o tempo é linear aqui. Tá bem? É uma linear, é uma linha, passado, presente e futuro. Não existe mais nas outras dimensões. Em quarta dimensão ele desfaz, em sonhos nós não vamos ver qual é o tempo que está nos sonhos. Se é passado, presente ou futuro, está a acontecer. E em quinta dimensão ainda maior. Tá bem? Por isso é assim, eles existem em simultâneo, o passado e o futuro existem em simultâneo no presente. Nós nunca estamos no passado e nós nunca estamos no futuro. Estas duas ah, realidades temporais só existem no presente. Está bem? Por isso, tudo aquilo que nós dizemos que são traumas, são conceitos, vou dizer outra vez, traumas são conceitos de como nós vemos, nos vemos no momento presente. Quando eu aprendi a desconstruir isto, a pessoa tentava a dizer a outra pessoa, que estava a dizer, não, mas eu tive um trauma de quando eu era criança. E eu vivi aquilo. Sim, mas tu estás a carregar, tu é que estás a dizer a ti próprio que tu ainda és que aquilo aconteceu e tu estás a carregar aquilo agora. Tá bem? Então, o que é que eu quero dizer? É que é uma escolha nossa, essa a forma como nós estamos a ver aquele ponto de vista. É como se. Porquê? Porque as crenças negativas, elas são os sabotadores, elas vão tentar de tudo para que nós não libertemos essa versão nossa. Tá? E essa versão nossa é as versões que nós vamos nos agarrando e apegando passadas, é aquelas que nos limitam a nós termos uma versão nossa mais elevada. Ok? Pronto. Por isso é que nós dizemos muito, opá, desapega-te, larga isso, cada um depois tem uma forma, nós podemos fazer as cartas, nós podemos fazer somente uma sessão de corte, mas é assim que acontece. Se não largares, ela vai estar para sempre, essa parte tua, tá? E por isso é que há muitas pessoas que carregam muitas coisas que não são delas, porque
não percebem que são elas que estão a construir e a dar ênfase ao passado daquela forma. Por isso, se nós damos poder àquilo, dizemos que o que vivemos ou que fomos no passado nos está a afetar no presente. Mas, na verdade, só estamos a dar poder. Na verdade, nós estamos a acreditar mais nisso do que em outra coisa que nos aconteceu. Não é incrível como há uma tendência maior a nós a coisas positivas gravarmos muito menos? É positivo, tá bom, mas o negativo nós agarramos. Porquê? Porque existe uma crença negativa, limitadora, que foi gravada, que aquilo que nós vamos falar só de traumas, uma aula só de traumas. Os traumas é uma rede da Matrix, tá? Da mesma forma, quando uma criança nasce, principalmente agora, ela é traumatizada de início. De início ela está traumatizada, porque eles traumatizam. Há uma traumatização como, ah, como programação, tá? Então, o convite, em primeiro lugar, para percebermos que toda esta questão de haver tempo é uma ilusão. Nós somos infinitos e eternos. Nós somos infinitos e eternos. E tudo o que nos prender ao passado, tudo o que nos prender a ontem, aquilo que alguém disse, à forma que o namorado nos tratou, à forma que o outro aconteceu, à forma que o outro nos fez, a minha mãe, a minha irmã fez-me aquilo, aquilo aconteceu, o meu ex-companheiro fez-me aquilo, ok? Tudo isto, tá? Tudo o que nos prender ao passado, isto é o maior, isto é aquilo que para mim é mais importante naquilo que nós estamos a viver de ascensão. Enquanto nós continuarmos nesse programa, nessa rede da Matrix, de criar estas confusões na parte genética, nós não vamos conseguir sintonizarmos-nos com versões maiores nossas. Tá bem? Vamos estar sempre com a crença, a ativar a crença que não quer deixar aquilo. Tá bem? E mais uma vez, nós estamos a falar cada vez mais aquilo que eu vos ensino, porque é aquilo que eu estou a fazer em mim. Eu não sou diferente de vocês, nem estou em cima nem em baixo, estou lá ao vosso lado, porque eu todos os dias é aquilo que eu tento praticar, por isso é que estou aqui a falar, e por isso é que é importante para mim, porque eu quero viver versões maiores, e eu estou a viver versões cada vez maiores minhas, no termo em que eu não vou sucumbir-me àquilo que me dizem que aqui eu tenho que vivenciar. Então, somos sempre nós que estamos em poder de estar e ser o que queremos. Ok? Então, aqui, mais uma vez, os programas negativos, nós temos um computador que tem programas, eles vão usar todas as desculpas para não desaparecerem. Podemos chamar de autossabotagens. No portal eu tenho há um e-book cheio de autossabotagens. São programas, é tudo programação. Podem vir de votos de vidas passadas, mas que podem vir porque aquilo que nós estamos a dizer hoje, que achamos que eu estou a fazer igual à minha mãe, okay? É uma programação. Okay? Quantas vezes porque a minha filha é o grande exemplo, eu parece que sou a minha mãe às vezes a falar. E eu estou constantemente a dizer, eu sou eu. Okay? Eu honro aquilo que veio do programa, mas eu tenho que ir fazer evoluir este programa. Senão vou estar sempre, não vou permitir que o programa continue sem evoluir, tá? Então nós todos somos versões melhores uns dos outros. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. É assim, por isso é que as gerações, né, não imagino a minha filha o que é que vai dizer, o que é que vai ter que mudar de mim. Mas é assim mesmo, tá bem? Agora, antigamente, quando falamos de tempos de Lemúria, da Atlântida, os corpos não envelheciam como agora. Nós decidíamos sair do corpo porque não havia estas programações, tá? Isto é tudo recente.
É tudo recente. É tudo recente. Recente nos resets que nós tivemos. E os resets apagam a memória das civilizações. Então, no antigamente, os nossos corpos viviam muito mais, como é óbvio, e saíam do corpo, desencarnavam por opção. Os ancestrais, os grandes conselheiros eram aqueles que eram sábios, não é? Que eram os nossos pais eram grandes sábios. Hum? Então, hoje em dia perdeu-se, cada vez mais perde essa questão da própria ancestralidade e da honra a eles. Está bem? Porquê? Porque nós estamos, em vez de honrarmos aquilo que eles dizemos, estamos a tentar limpar aquilo que eles fizeram. Porquê? Porque eles estavam adormecidos. Porque eles viveram tudo em muito mais inconsciência do que nós. Não tinham consciência das emoções, não tinham consciência de nada daquilo que nós temos hoje em dia. Ok? Pronto. Então, nós podemos ressignificar traumas a cada momento, tá bem? A cada momento nós podemos ir ao momento original e modificar a programação, modificar o código, tá bem? Porque os nossos códigos são computadores biológicos, tá? Então nós estamos, outra coisa importante, como eu estava a dizer das viagens, nós estamos numa constante troca de informações com o meio, e esse meio pode ser a natureza. Nós vamos à natureza, nós não fazemos, é que nós nem temos consciência quando estamos a pisar num chão, aquilo que realmente faz ao nosso corpo. Então, quando nós começamos a ter percepção do que realmente, o que é que nós estamos em contacto, que recebemos do cosmos, que recebemos da Terra, está bem? É que muitos dos nossos circuitos não estão ativos no nosso corpo. Esta sensorialidade do nosso corpo não está. Nós estamos, por isso é que é tão importante nós fecharmos os nossos olhos e começarmos a trabalhar todos os nossos circuitos, ok? E saber onde é que está a pineal, ativá-la, mesmo que nós não sentimos. Isto é um exemplo de que quando nós temos músculos, se nós não trabalharmos os músculos, nós não os sentimos. E conforme formos trabalhando os músculos, já estamos a sentir os músculos. É a mesma coisa, tá? Nós temos que trabalhar isto mesmo, é trabalhar sem perceber que vai dar em alguma coisa. É a mesma coisa quando nós estamos a semear uma semente, nós não estamos a ver a planta, ok? Então, a nossa alma, ela está a ter esta experiência na Terra e ela, ela está em contacto com outras realidades, está bem? Que são vidas paralelas, vidas passadas, vidas futuras. Ela está em contacto. E ela sabe que estão a acontecer a cada momento, está bem? Então, o que é sempre muito importante nós percebermos, e isto aqui custa muito, mas nós temos que ver, é que tudo aquilo que nós experienciamos, antigamente nós dizíamos isto, mas não tinha a importância que tem hoje, que é toda a nossa realidade individual que nós estamos a ter, cada uma de vocês tem a vossa realidade, é projetada por nós mesmos. Tudo. Não há nada. Mesmo o serzinho que vem e que é obsessor para nós, porque a sombra também nos serve, porque está tão bem montado. Portanto, até os mãos da fita ajudam. Eles têm um papel, tá? Então, aqui é importante nós sabermos que o espelho, o agora, é sempre o espelho. O diálogo. É assim, antes, na verdade, o que eu queria dizer é que a matéria, o físico, a realidade física, ela é a manifestação. Ok? Portanto, quando algo se manifesta no físico, ela está a acontecer num dos corpos antes. Não é? Basta ver, e nós acreditamos, não é? Hoje em dia já vamos para lá,
que as nossas doenças são somatizações de algo que está a acontecer cá dentro, não é? Já fomos mais longe que as nossas doenças, obviamente, são muitas delas criadas por toxicidade, ok? Certo? Essa toxicidade está onde? Dentro de nós, está bem? Pronto, mais uma vez está dentro. Nós não vemos essa toxicidade, mas ela está a interferir na manifestação da nossa realidade. Como? Cansaço, isto, aquilo, o nosso corpo. Manifesta-se no corpo, que é o corpo é a manifestação. O corpo é a primeira manifestação do espírito na matéria. Então, não é? E depois ele projeta toda a realidade, não é? Então, tudo aquilo que nós construímos aqui, nós somos uns co-criadores da realidade. Porquê? Eu co-crio um bocadinho, vocês co-criam outro, o outro co-cria outro, não é? Somos todos co-criadores, porque temos esta centelha divina dentro de nós que tem esta capacidade geradora. Agora, se tudo aquilo que nós manifestamos algo que não gostamos, manifestamos uma doença, manifestamos um vizinho chato, manifestamos uma coisa, porque às vezes, aqui também é muito importante ver, vou dar aqui uma história que eu adoro, e eu não queria me alongar hoje, mas eu ponho-me sempre a alongar. Mas esta história é espetacular, que dá para ver tudo o que é manifestação. E de como é que nós vemos a manifestação que nós fazemos e como é que são as sincronias e como é que o universo funciona. Então, imaginemos, há um senhor adorava música. Ele adorava música e ele queria muito comprar. Ele ia para o trabalho sempre a ouvir rádio. E ele queria comprar um rádio de melhor qualidade, para ter um som melhor no carro. Só que ele não podia, pronto, não podia comprar e então ele queria o modelo X, mas ele não podia ter aquele modelo, porque aquele modelo estava fora do orçamento dele. Mas ele queria tanto e aquilo não o impediu. Ele comprou um rádio melhor, ok? E comprou um rádio, pronto, não era aquilo que ele queria mesmo, mas ele tomou a ação da inspiração dele e seguiu o coração dele, que é a música, e ouvir música, e cantar e etc. E naquela semana que ele comprou o rádio, o carro bateu com o carro, aquilo estragou, foi o carro, foi o rádio, ou houve qualquer coisa no carro que aquilo ficou imobilizado e estragou o rádio. E caramba, então quer dizer, gastou o dinheiro todo que ele tinha no rádio e ele foi à seguradora, a seguradora deu-lhe dinheiro para arranjar o carro e para arranjar o rádio e para comprar um rádio igual ao que ele tinha. Ele levou o carro ao mecânico e o mecânico disse-lhe assim, né, antes de um bocadinho antes atrás, se fosse qualquer outra pessoa, diria assim: fogo, ganda azar. Comprou o rádio, aquilo não era para gastar dinheiro naquilo, foi gastar dinheiro naquilo, foi para o caminho errado. Perdeu o rádio, agora bateu com o carro, grande azar, não é? Toda a gente, a maior parte das pessoas pensaria assim, não é? Mas quem está sempre a viver e a co-criar o melhor deles e com a maior vibrar aquilo, eu vou para o trabalho porque eu gosto de fazer aquilo, eu quero fazer aquilo para mim é co-criação, que criar com as minhas habilidades, não é? Isto é aquilo que nós temos que viver e focarmos-nos. Criar, construir. E então ele foi lá e o mecânico diz: isto não é nada. Venha cá, vá ali esperar 5 minutos que eu já lhe resolvo. Chegou lá, resolveu aquilo, está feito. Ele ficou com o dinheiro do rádio para comprar igual ao outro e ficou com o dinheiro que afinal o senhor do lado do mecânico não levou nada. Então, olhem a forma com que o universo fez dele tinha dinheiro para comprar verdadeiramente o rádio que ele queria. Ok? O que eu quero dizer é que quando nós estamos alinhados com aquilo que nós queremos e temos que ter calma. O universo, nunca ouvimos falar que Deus escreve certo por linhas tortas. É isto que é importante. Não é ver a vida pelo negativo, tá? É perceber que se nós estivermos mesmo por ali, a coisa vai se mostrar, vai se revelar. Então é a mesma coisa, tá bem? É a mesma coisa que nós. Aqui o que eu quero dizer é que assim, a forma como nós vemos a vida é muito importante. Está bem? Ver pelo positivo. O que é que eu tenho a aprender nesta situação? Sim, é importante. O que é que esta situação me traz? Nós temos que aprender a ver que tudo nos traz um benefício.
O que é que o negativo, aquela coisa que para nós supostamente é negativa, nos pode dar benefício? Isto é usar o nosso poder, está bem? E é na mesma com as coisas que nós temos que ver a causa. Nós temos que ver a causa da situação para ver uma perspectiva melhor. É isso que representam os livros da metafísica do corpo. É isso que representa, é para isso que os sintomas do nosso corpo estão aqui. Normalmente, isto é difícil de dizer, mas a doença na verdade, não é a morte, é a cura. Ok? É a manifestação da cura. Se nós olharmos daquela forma. Ok? Então, traumas são programas que estão injetados no nosso campo de limitação também. E esses programas, que agora vou à outra parte mais complexa, que é esses programas estão a acontecer todos numa memória que é um espaço quântico. O futuro está no espaço quântico, porque ainda não aconteceu. O passado já aconteceu e está a acontecer no espaço quântico também. E é por isso que nós podemos ir a timelines, que são linhas do tempo atrás e à frente, aceder a esses traumas, tá bem? E recriar timelines da forma mais criativa, tá bem? Lá está, eu como tenho vindo a estudar há 2 anos uma tecnologia que é muito alinhado com tudo aquilo que eu vi é a energia da magia, mas é no espaço quântico. Então, para mim é muito fácil fazer no holograma quântico as coisas. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que aprender que tudo é um holograma. E para lá da mente. Okay? O que é que nós temos que relembrar? Que nós é que escolhemos cada momento da nossa realidade. E claro, podemos ser influenciados na escolha. Podemos. Metade da população está hipnotizada e diz que não está hipnotizada. Metade da população tem lavagem cerebral e diz que não tem lavagem cerebral, que os outros é que são malucos. Ok? Estão hipnotizados, estão programados. Ok? Está tudo bem com eles. Não somos nós que vamos lá limpar. Porque, inclusive, aquilo que eles fazem com a humanidade foi testado com, hum, com espiões. Eles usavam espiões para saber as verdades. Tudo aquilo que eles usam nas ditas antenas são completamente reprogramações que nós temos para enfasar, para não haver. Porquê? Porque quando um escapa, abre um caminho. Abre um caminho. Há uma saída. Isto é até a caverna de Platão, é Platão, a caverna de Platão mostrou, ele saiu da caverna a mostrar que havia vida para lá da caverna, veio dizer aos outros e os outros não acreditaram, preferiram ver as sombras deles, só viam as sombras. Portanto, isto há séculos e milhares de anos que isto existe. Então, nós estamos aqui a abrir caminho. Não querem vir, nós estamos a mostrar a luz, não há? Tudo bem. Ok? Então, tudo é uma escolha. E quando nós falamos da escolha, é isto. Okay? Porque as realidades que nos sintonizamos e alinhamos são sempre baseadas na vibração que estamos no presente. Por isso, okay? O que é importante? É que nós estamos sempre a oscilar de vibração. E também está tudo bem. Porque nós estamos em sintonizações. Isto não é de uma vez. Nós temos que aprender de estar. Temos que, ok, isto é quando eu estou em negativo. Eu estou a vibrar negativo. Ok, eu posso sair do negativo. Eu até estou a ensinar à Valentina, quando ela está a fazer birras, portanto, outro dia, do nada, o fim do mundo acabou. Estragou, porque fomos a comer a um restaurante que ela não gostava da comida, não comeu nada e já, pronto, borrou a malhada, chorou no restaurante porque não queria comer. E eu sempre a dizer: olha, amor, podes chorar à vontade, fica aí, mas olha, ao fim de meia hora eu só lhe dizia que ela ficava amuada. E eu dizia assim: ó, tu podes escolher sair daí. Estás só a fazer um teatro.
Agora vamos experimentar fazer outro teatro. Porque é isso. Quando nós estamos numa birra, ou quando estamos a expressar algo, é uma espécie de birra que nós estamos. Está bem? Aquela persona que nós já não somos, nós temos que vir fora daquilo. Nós estamos. Porque há sempre uma consciência a ver. Está bem? Essa consciência que analisa e que vê. Então nós temos que, ok, eu posso escolher, eu estou agora a vibrar negativo, porque eu estou a acreditar neste medo, porque eu estou a formalizar e dar poder a este medo em mim. E isto está-me a dar ansiedade. Ok, o que é que me está a dar ansiedade? Ok, então eu vou escolher pensar numa coisa positiva. Eu vou escolher e focar numa coisa criativa. Está bem? É tudo acerca disto. Isto vai devagarinho. Porque nós vivemos muito tempo em automático. Okay? Então, isto é começar a ter consciência da escolha das realidades que nós preferimos estar. O que é importante perceber? É que nós estamos sempre a saltar de realidade em realidade. Estamos sempre. Pum, 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 pum. Eu, não é? Agora vamos sair daqui, vou para a minha realidade, vocês vão para a vossa realidade, está tudo certo. Está bem? Agora, e outra coisa importante. Quando vocês vão para o trabalho, vocês são uma versão vossa. Faz de conta. Não é? A Karina lá não é? Que é a chefona, não é a mesma Karina que está comigo de vez em quando, não é? Então, aquilo, nós estamos sempre a ser diferentes partes nossas, ok? Só numa vida aqui da mesma, nós estamos a ser partes, nós já estamos a fazer fractais. Quando eu estou com o Cris é uma coisa, quando eu estou com a Valentina sou outra, ok? Então, estamos em realidades diferentes, a ser fractais de nós próprios diferentes. Só isto já é uma desfragmentação da realidade. Está tudo bem. Então porquê que não pode haver outros? Ok? Agora, o que é importante? É vivermos ancoradas no presente, porque é no presente que nós vamos receber a telepatia, vamos receber as sincronicidades e que vamos ter ajudas das outras realidades que são mais elevadas, inclusive de nós mesmos. Isto é a coisa mais bonita para mim. Ok? Porque a telepatia, eu tenho a certeza absoluta que vocês já vivem telepatia, eu cada vez mais. Eu vejo na minha realidade com a Valentina. Eu não vou-vos contar uma coisa que me aconteceu com a Valentina, que eu juro que eu adorava ter uma gravação. Então, o Cris estava a trabalhar e estava fora. Tinha ido gravar golfe. E eu estava com a Valentina e o Cris mandou-me uma mensagem a dizer que ele não tinha, estava do Uber, disse, amor, ele estava a dizer que o Uber ia chegar em 3 minutos. E eu li a mensagem no meu telemóvel, olhei para o telemóvel e vi, chega em 3 minutos. Mas eu percebi que ele chegava. E ele não tinha escrito isso, ele estava a escrever que o Uber chegava em 3 minutos. E eu li que vou chegar em 3 minutos. Eu li. E a Valentina perguntou-me: mãe, é o pai? Eu é. Eu não li a mensagem. Eu juro-vos, eu não li a mensagem. Ela, passado uns 2 ou 3 minutos, levanta-se e vai para a porta e diz: o pai já deve estar a chegar. Eram 3 minutos. E eu, what? Não pode ser. Ela leu a minha mente. Ok? Outra situação com a Valentina. Portanto, imagina, isto é uma coisa. Eu ia de carro e havia um cruzamento e eu deixei o carro passar e o carro não passava. E eu pensei para mim, poça, eu estou-te a dar a hipótese de passares e tu não vais passar. Entretanto, eu passei, o carro ficou à espera e a Valentina disse: oh mãe, tu estavas a dar passagem e ele nem passou. Como é que uma criança de 7 anos tem a capacidade de ver o trânsito? Não era o trânsito, ela leu a minha telepatia, ok? Ela tem telepatia comigo. Eu estou sempre a viver isto com a Valentina, que é uma pessoa que ela está muito comigo, não é? Com o Cris, estamos sempre nisto. Eu digo uma coisa e mas eu ia dizer isso. Eu estava a pensar nisso.
a gente nem sabe quem é que fez o quê primeiro, ok? Portanto, eu na minha realidade, eu telepatia. Agora, as sincronicidades, é preciso voltar muito mais a isso, porque esta onda da negatividade está a tentar que tudo pode acontecer, o futuro aqui, aquele futuro, o outro futuro, qualquer. É agora. É onde eu vou pôr a minha cocriação, tá? Pronto. Então, basicamente, este, eu sei que é muito complexo e já são 10h30 e eu vou terminar só a fazer aqui convosco uma meditação para nós ancorarmos aqui a quinta dimensão. Nós vamos nos ligar à Terra, porque a quinta dimensão é na nossa ligação à Terra. Pensem sempre nisto. A energia cristalina está no centro da Terra. A energia cristalina é a energia que contém as memórias crísticas, as memórias da ancestralidade que nós temos, está bem? E por isso é na conexão. E esta conexão é feita simplesmente de coração a coração da Terra, lá abaixo ao centro cristalino. Não precisa só de ser pelas raízes, é pela. Podes só falar sobre energias de hoje, as energias de hoje? Não percebi. Sim, vou falar agora, Karina. Então, o que é o Halloween? Bem, então é assim, a Terra é feita de ciclos, como nós já sabemos. Estes ciclos as próprias catástrofes que aconteceram da nossa ancestralidade, principalmente a maior civilização que teve três civilizações foi a Atlântida, e, na verdade, a raiz dos mortos do Halloween e do Samhain é nós estamos a viver a passagem, a queda da Atlântida é nesta altura. O 31, o 1 e o 2 foi quando aconteceu a queda da Atlântida. E isso é a coisa mais incrível, porque o Samhain liga-se aos ancestrais, aos mortos, ao outro lado. Claro que sim, porque não, isto é tudo um honrar aos que se foram. E em termos de civilização, é por isso que há os maiores traumas coletivos são da Atlântida. E eles tentaram recriar uma espécie de limpeza da mente humana para que nós não nos lembrássemos da dor e dos traumas que todos nós. Eu sonho imenso com água, eu sonho imenso com ondas gigantes, eu sonho imenso todos os nossos traumas que estão cá, de afogamentos, de coisas que nós vivemos, principalmente os afogamentos, têm a ver com a parte da Atlântida. E na Atlântida foram cometas que destruíram a Atlântida. Foi um cometa gigante que caiu na Atlântida, no mar do Atlântido, e que gerou, obviamente, os tsunamis que levaram a Atlântida. Mas não foi, eles sabiam que aquilo ia acontecer. Ok? Eles sabiam que aquilo ia acontecer. Nessas alturas, inclusive havia de 2 em 2 anos cometas que atingiam a Terra e destruíam parte do planeta da Atlântica. Da Atlântica era muito extenso. Portanto, ia para lá do continente da Atlântida. Os últimos Atlantes que sobraram, eles estão na América do Sul. Estão na parte, portanto, da América do Sul. E por isso aqui o que eu vos queria dizer é que esta renegação a esta coisa que o Halloween foi transformada, foi uma das formas de gozar, mais uma vez que a Matrix teve de gozar, literalmente, com a dor e o trauma do coletivo da Atlântida. E é por isso que muitos de nós sentimos ansiedade, angústia, como a Sílvia estava a dizer, nestas alturas, e que há qualquer coisa que está aqui, que nós não sabemos explicar, porque os maiores traumas da humanidade foram os traumas da Atlântida. E foi
e não é ao caso que existem montes de cometas a cair do céu agora, ou que estão no céu agora. Não vai acontecer a mesma coisa, tá? Não vai acontecer, porque nós estamos num reset completamente diferente, nós estamos numa entrada para uma era de ouro, era da luz e saída da era, portanto, e estamos a entrar na era de Aquário, que é a era da liberdade, portanto, do espírito, portanto, não vai acontecer as catástrofes, tá bem? Agora, tudo eles fazem para que haja catástrofes, ok? Portanto, aquilo que eu quero dizer é que aqui liguemos-nos a que, sim, estes antepassados, somos nós. É que os antepassados somos nós. Eu estive lá, eu sei que estive lá, eu sei. Porque a minha memória, a saber tudo isto, eu quero tanto saber tudo. E o mais bonito é que nós vamos ver isto tudo ainda com os nossos olhos. Eu espero ter essa visão, porque quando houver o disclosure, não é? Porque nós vamos ter proximamente, nos anos até 2027, nós vamos ter o contacto. Mas antes do contacto com os nossos irmãos galácticos, vai ter que haver primeiro o anunciar que existem, ok? Primeiro é o anunciar, vai ser 2 anos a anunciar e depois é que vai haver o convite, ok? Pronto, mas o primeiro é o anunciar, é o disclosure, que eles chamam. E o disclosure é o governo dizer que há seres, porque nós temos que nos tornar seres comunitários, planetários, ok? Os humanos têm que se juntar, senão nós temos que evoluir, não podemos estar aqui nesta prisão para sempre, não é? E por isso, quando houver esse contacto, aquilo que me passaram é que eles vão nos mostrar hologramas de tudo o que é que realmente aconteceu na Atlântida. Eles vão nos mostrar fotos, entre aspas, hologramas de como é que eram as civilizações, os hábitos. Nós vamos conhecer a nossa verdadeira história. E isso só por mim vibra. E é o que eu digo. Se na minha vida diária, todas as minhas manifestações que eu crio na minha vida, este empolgamento é aquilo que é o chamamento da minha alma, é essa cocriação da minha realidade. Então, se eu sinto a mesma coisa e se isso me entusiasma, eu sei que vai ser verdade. Eu posso, é? É o que eu digo. Não sei se vou ver isso ou não vou ver isso, mas eu sei que até 2027 bate que vai haver. Portanto, eu sei que para o ano vai ser um ano. Portanto, porquê que é tão difícil este caos está a acontecer, amores? Porque nós temos. O que eu quero explicar aqui é que o caos existe e a dor, o nosso sofrimento, qualquer sofrimento e dor que nós tenhamos, seja em que grau for e de que forma for na nossa vida, tem uma palavra só: resistência. Há uma resistência a nós, sempre. Há uma resistência qualquer a largar uma crença. E a crença é um programa limitante dentro de nós. Então, aquilo que nós estamos a vivenciar, em termos de coletivo, de consciência coletiva, não vamos falar que a Terra é toda a mesma. Nós já sabemos que a Terra não é uma só, está bem? Mas vamos falar de uma consciência coletiva. Porque há uma grande parte da consciência coletiva em resistência à mudança, tá? A gente, para mudar, deixar de comer não sei o quê, faz resistência. Imaginem o resto, ok? Então, aqui o mais importante é perceber que vivenciar cada vez mais essa libertação, tá? Então, agora para relaxarmos um pouquinho, vou fazer aqui uma vivência de que o que é que vocês percebam cada vez mais diariamente, que implantem na vossa vida esta consciência de quinta dimensão. Então, eu vou-vos dar aqui 10 minutinhos. Eu gravei esta sintonização e eu vou-vos pedir, se vocês sentirem, claro, e se propuserem, a ouvir todos os dias esta sintonização, para que lá está, estes programas sejam cada vez mais instalados e dando menos preferência aos negativos.
Mas aquilo que vocês vão vivenciar é geometria sagrada. Eu não sei se vocês conhecem o que é terapia multidimensional, é como se fosse um grãozinho pequenino de efetivamente do que é realmente a cura quântica, mas é um princípio a terapia multidimensional, tá? Por isso, quem tem terapia multidimensional, sabe fazer terapia multidimensional, percebe que tudo acontece de uma forma quântica, não é? Os nossos guias, os mentores, as equipas acontecem, tudo trabalham astralmente, está bem? A geometria sagrada faz isso mesmo. Os códigos da ativação que estão instalados aqui com intenção são, portanto, têm essa vibração aí dentro, está bem? Então, esse é o convite, está bem? Para vocês experienciarem de qualquer forma. Então, vou então convidar-vos a fechar os olhos para terminarmos e depois vocês, digam-me só uma coisa, vocês querem perguntar uma coisa, eu estendo-me sempre, eu digo que é 1 hora, então quando é live é incrível. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês depois tiverem algumas dúvidas, eu podem, sobre esta questão das realidades que vos ocorra, vocês podem depois perguntar que eu posso fazer mini vídeos e posso trazer mais informação de certa forma. Aqui eu queria só trazer mais ao que eu digo, eu tenho que desconstruir as coisas para vocês depois reconstruírem no vosso dia a dia. Pode parecer confuso, mas tem que haver essa confusão, porque confusão é tirar aquilo que. Porque a confusão não é uma coisa má, é como o conflito. O conflito não é uma coisa má. O conflito depende do que é o conflito, ok? Porque o conflito é algo que está para vir para ser remodelado, tá? Então, só que o que acontece é que não existe autenticidade suficientemente no nosso mundo, na realidade global, coletiva, para que isso flua dessa forma. Não há dúvidas, certo? Trouxe a minha água. Ok. Então vamos lá para irmos dormir. Então vamos fechar os olhos e vamos enraizar aqui na nova terra, sintonizarmos-nos à vibração de quinta dimensão. Então fechar os olhos e centrar a atenção na nossa respiração. E à medida que vamos respirando, sentimos a aparecer acima da nossa cabeça uma pirâmide turquesa invertida. Ela roda no sentido dos ponteiros dos relógios. Vinte centímetros abaixo dos nossos pés, vocês veem o topo de um enorme obelisco violeta. Tem um comprimento de 333 metros de profundidade e que vibra em quinta densidade dentro da Terra. E enquanto sintonizas a tua respiração e vibras neste espaço, começas a percepcionar uma vibração elétrica brilhante, cristalina, que começa a descer das paredes à tua volta em tons de azul, violeta e rosa. Esta energia flui até ao teu corpo físico e começa a envolver todo o exterior do teu corpo, por cima da cabeça, abaixo dos teus pés, no teu peito, nas tuas costas. Ela vai rodando
à tua volta, pelo sentido dos ponteiros do relógio, envolvendo-te. E na próxima inspiração, inspiras esta frequência pelo nariz até à tua mente, permitindo fluir para cada lado do teu cérebro, direito e esquerdo. Sentes estas 3 frequências no teu corpo, pelo rosto, descendo para a garganta, peito, ombros, descendo por toda a tua coluna, coração, pulmões, entrando em cada órgão do teu corpo, ancas, pernas, pés, até às pontas dos dedos dos pés. Esta frequência flui dos ombros para os braços, mãos, dedos. E continuas a respirar e a vivenciar esta frequência de 5ª dimensão até sentires o teu corpo completamente preenchido, desde o topo da cabeça até à ponta dos pés. E enquanto vibras nesta frequência, o teu coração expande e nessa expansão nasce uma bola de cristal azul, uma esfera azul, bem no centro do teu coração. E agora vês uma luz a viajar do cristalino obelisco violeta. Essa luz vem lá do centro da Terra e sai pela ponta do obelisco e começa a vibrar à volta do teu corpo, formando uma gentil e vibrante aura à tua volta. Essa luz violeta criou essa aura à tua volta, começa a compressar-se, como se encolhesse, e vai ligar-se à tua aura até se centrar no teu coração e se unir ou ligar-se à esfera azul que está no teu coração. Agora sentes raios elétricos que saem do obelisco pelos teus pés e entram pelo teu corpo e começas a sentir esta eletricidade também a comunicar com o teu coração. E agora a pirâmide que está invertida no topo da tua cabeça, acima, abre-se e começam a sair cubos, hipercubos, tetraédrons, octaédrons, começam a fluir da pirâmide invertida e entrar no topo da tua cabeça e começam a descer pelo teu corpo até à esfera azul. Estas geometrias que descem da pirâmide e que estão agora dentro do teu coração, dessa esfera, começam a comunicar com o obelisco que está na Mãe Terra e sentes a esfera azul agora a rodar, sempre no sentido dos ponteiros do relógio e a ficar cada vez mais rápida, ativando os códigos que estão dentro das geometrias. E agora a ponta da pirâmide do obelisco vai trazer energia da Terra, que vai subir novamente pelos teus pés, dando-te mais energia, mais luz.
centrando novamente na tua esfera do coração. E eu agora vou contar de 6 para 0. E quando chegares ao 0, esta esfera azul vai explodir no teu coração e os códigos vão entrar dentro do teu corpo, sintonizando-se a frequência dessas geometrias. E vai enraizar o teu corpo mental, emocional e espiritual, assim como aspectos do teu corpo multidimensional, na vibração da Terra, em que o obelisco é o centro condutor. Então, vamos 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bum! Sentes a explosão da tua esfera azul, sentes essa energia elétrica a expandir-se por todo o teu corpo, sentes esses códigos a viajar da coroa às raízes, pelos braços, pelos músculos, por cada célula. Visualiza a fluírem pelo teu sangue. Permite que toda a estrutura se alinhe com estas geometrias. Simplesmente recebe, entrega-te, integra-te. Agora, tanto o obelisco como a pirâmide começam a brilhar, o teu corpo também brilha de dentro, e estas frequências de quinta dimensão comunicam-se para o teu ADN e a tua vibração alinha-se com estes códigos. Agora vês a pirâmide em cima a encolher e a descender lentamente. O teu chakra da coroa abre-se numa flor de lótus multidimensional e 1000 pétalas se abrem e recebes então essa pirâmide invertida, fica agora minúscula, vai descer pela tua coroa até à glândula pineal. O teu chakra fecha a coroa e agora vamos ao obelisco da Terra. O obelisco, visualizas-o a encolher, a encolher, a encolher, até ficar tão pequenino do tamanho de um cristal. Ele sobe até à superfície da Terra e entra pelo teu períneo, pelo teu chakra da raiz no períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. E o obelisco sobe até à tua pineal também. E integras então tanto a pirâmide do cosmos como o obelisco da Terra. E agora eu vou contar de 6 para 0. E quando chegares ao 0, vais voltar com a tua consciência a esta realidade física. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando estiveres pronta, abre os teus olhos e entra neste espaço. Sente bem o teu corpo, sente o espaço em que te encontras, sente também a vibração com que estás. E lembrar, somos feitos de luz, vimos reconhecer o nosso poder e somos almas cósmicas que vibram um único amor, uma única união e uma única família. E pronto. E pronto, alonguei-me muito.
Então, quando tiverem todas, já estão, que eu agora não vos vejo, algumas vocês não têm as câmaras. Então, este áudio ele vai estar disponível para quem sentir, perceber como é que funciona e vocês, naquele momento que fizerem, vocês vão estar sempre a receber estas três frequências, elas vão trazer-vos aquilo que vocês mais precisarem naquele dia, porque estes códigos são movíveis. Nós estamos a trazer da Terra e estamos a trazer do cosmos, está bem? É para vocês unicamente, está bem? O áudio está mais calmo, o áudio está mais. Mas é sempre este. A pirâmide tem um papel, o obelisco está na Terra, os obeliscos têm um simbolismo muito importante e por isso está lá tudo na ativação. Vocês podem ir fazendo e diariamente vocês vão receber coisas que eu não sei o que é que vocês vão receber, está bem? Mas a intenção é a sintonização com a Terra, tá? Com os códigos da Terra. E pronto, amoras. Epá, 2 horas, eu queria fazer tudo numa hora, como é que é possível? Não é? Olha, obrigada por toda a vossa presença, está bem? E agora vamos dormir. Queres dizer alguma coisa, Ana? Sim, só queria colocar uma questão em relação às ativações. Portanto, vais disponibilizar este áudio Vou. e estás a convidar-nos a fazer esta ativação de manhã, não é? Todos os dias para o Quando dia. quiseres, quando Ah, puderes. pronto. Porque eu tenho feito aquela da esfera e da coroa. E Podes tipo, passar para esta agora. ou seja, não fazer as duas, tentar optar Se quiseres, por. mas esta já tem muito. Esta agora vai trazer uma vivência, vai trazer Diferente. vivências. Portanto, eu não sei o que é que vai ser para Ok. ti. Está bem? A outra tu podes fazer sempre que tu quiseres, porque é de intenção. Ok? Para o teu Eu dia. adoro, eu adoro essa. E é o que eu digo, nós depois já não precisamos de fazer by the book, já podemos fazer Sim. intencionalmente. Ok, eu ativo a coroa, faço, abro o meu corpo de luz, gera a minha intenção, está bem? O objetivo é vocês aprenderem a fazer isto. Eu transformo isto, mas eu vejo isto, ok? E já não preciso estar aqui a fazer daquela forma toda, porque eu vejo, sinto, ativo, me recebo a frequência, coloco-me na frequência, faço, recebo a pirâmide, faço, portanto, depois isto é, mas até é como a parte do escudo do sol. O escudo do sol foi uma preparação para o corpo de luz. Eu acho que não fiz, eu só fiz uma, eu vi a aula, mas depois não, pronto, deixei. Pronto, mas não precisa, sempre, porque de certa forma já tens consciência dele, provavelmente. Mas o do infinito, que também foi uma nova introdução muito, que eu também gostei, quando fiz foi super potente. Tipo, eu não tenho feito. Tipo, fiquei naquela da esfera e da coroa, não sei, identifiquei-me com aquela. Pronto, mas podes fazer o que tu quiseres. Esta aqui, Ok. ela vai estar, na, Ativar códigos novos, né? Novas frequências. portanto, está lá. Esta sim, vocês eu convido a fazer durante 12 dias para ver como é que fica a vossa vibração. Ok, ok, bom. E pronto, amora. Por isso, olha, vamos agora perceber que esta coisa do Halloween, esta tristeza que possa vir, estas angústias, estas ansiedades, tem um porquê. Mas não é porque os mortos andam aí. Os mortos somos nós. É as almas. Eu nem me lembro, eu por acaso lembrei-me hoje, já não sei como devo ter começado a ver muitas coisas e para mim o Halloween eu gosto sempre da palavra allow in, tipo permitir entrar, tipo transformo um bocadinho essa, Pois, típico dessa maneira, pronto. eu não consigo celebrar nada. Não, não, não gosto das abóboras, não gosto nada disso. Ai, sim, eu já achei Não gosto piada de ler, pela, não pela... gosto das bruxas, não gosto nada porque, não sei, está mal. O ano passado eu pintei a Valentina de La Muerte, mas Hum, a La Muerte já me trazia qualquer coisa, porque eu não me queria alongar mais, nem eu vou alongar. Vou só dizer isto e vamos terminar, porque a parte mais da Atlântida mais real é os aztecas. hum. É os aztecas. E vocês nem imaginam, este ano, ou ano,
a- 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 portanto, não é a mãe, mas a madrasta, por assim dizer, do Cris, ela é grega. E nós já tivemos há uns 2 anos, eu já fui à Grécia, à Itália, andei por Santorini, fomos fazer umas viagens também de chamamento. E no próximo ano nós somos convidados a ir a uma ilha e eu recebi da mesma pessoa que aquela ilha tem um templo que é o templo da Atlântida. Uau. Eu só pensava. E o pai dele mandou uma mensagem a dizer: vocês provavelmente não querem ver isto neste dia. E nós, meu Deus! Ou tipo, vamos lá. Portanto, e eu estava naquela a pensar: mas eu não quero ir a essa ilha. Eu não quero ir a essa ilha, não tem nada. E de repente, meu Deus, afinal ainda tem. Portanto, portanto, a Atlântida, cada vez mais nós vamos tendo aqui informações e nós somos eles. Esta curiosidade, esta. Portanto, agora nós já temos que suster esta passagem e dizer: nós vamos recriar uma nova terra, nós vamos recriar uma nova terra, nós vamos recriar, porque é isso que nós estamos aqui a fazer. Outra Sim. vez, nós somos elas, eles, tá? Pronto. Saiu desta aula, durante esta aula o quê? Espera aí. Saiu um fantasma, uma alma penada que estava aqui. Saiu. Que bom. É isso mesmo. É isso. Tinha as velas acesas, abri. Eu senti, começou a chover muito, e eu senti esse impulso e fui à janela. O Sim. gato preto, pôs-se logo lá fora, que eu sempre. Eu puxei o gato preto pelo rabo, que eu tive medo que ele saltasse da varanda. E depois, quando olhei para dentro, as velas tremeram, a luz, claro, e eu senti um alívio. Senti. Este é o sítio onde essa alma estava há muito tempo, esta, esta divisão da casa. Pois. Mas é assim, tudo é em realidades, não é? Portanto, estes tempos, pois nós demos-lhe essa ênfase e eles, de certa forma, agora É isso. é o que eu digo, nós temos só de ter cuidado com as coisas que nos vamos sintonizando sempre, porque, porque isto está tudo convergido nesses portais, digamos assim. E pronto. Olha, obrigada mais uma vez. E qualquer dúvida que vos surja, digam, está bem? Nestas desconstruções daquilo que é as nossas realidades, mas é para nós não ficarmos presas. É assim, é o que nós somos hoje, é aquilo que nós estamos a vivenciar. Macaquinhos ficam. Vamos soltar os macaquinhos, está bem? Então vá, um beijinho muito grande e até à próxima. Deixa eu só ver aqui. Beijinhos, beijinhos, Dina. Beijinho.